Fala pessoal, muito boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise de fechamento, pregão desta quarta-feira, dia 2 de fevereiro. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista de investimentos credenciado junto à PMEC, faço parte do time de analistas técnicos aqui da DV Invest e estou aqui mais uma vez para comentar sobre o mercado no dia de hoje, sobre o Ibovespa que voltou a apresentar um dia de queda, gerar novo sinal de correção, alguns ativos que se destacaram negativamente e positivamente, enfim. Antes de mais nada, eu já queria comentar aí para vocês que eu deixei aqui na descrição desse vídeo um link para o nosso novo grupo no Telegram, onde a gente envia todos os dias ali um morning call, então falando sobre um cenário mais macro, sobre cenário internacional. Tem a parte fundamentalista ali, onde o Rodrigo Oliveira, o nosso analista técnico, o nosso analista fundamentalista, faz essa parte, e também tem a outra parte mais técnica, falando sobre o Ibovespa no curto prazo, curto a médio prazo ali, o que esperar para aquele dia, para os próximos dias, enfim. Então todos os dias ali tem um morning call disponível dentro daquele grupo, além de outros conteúdos que estão por vir também. Então, recomendo aí que vocês participem. Vou rodar a vinheta, peço gentilmente que você deixe o seu like, seu joinha, para que a gente possa dar início nessa análise. Colocando aqui o Ibovespa na tela, antes de darmos início, esses serão os ativos abordados aqui, começando pelo próprio Ibov, mini índice, mini dólar, Petrobras, Vale 3, EG 3, Unip 6, perdão, Unip 6 não era para estar aqui, mas vamos comentar sobre ele, Tasa 4, BID 11, JHSF 3, BR Foods, Itube 4, Embraer e Facebook, a nossa BDR de hoje, teve aí surpresa para o nosso querido Mark Zuckerberg. Então, esses serão os ativos analisados, inclusive o NIP 6, que não era para estar aí. Deixa eu só retirar esses ativos, perfeito. Então, Ibovespa caindo 1,18%, todos os ativos já saíram do leilão, então confirmação desse fechamento, confirmando aqui uma perda de mínima, fechamento também abaixo da mínima do dia de ontem, então devolvendo todo este movimento de alta do dia de ontem apresentado aí, que havia apresentado força na ponta compradora, superando a máxima desse topo, que era também a máxima da semana passada, nos 113.057 pontos, então retomando aqui um viés mais de correção no curto prazo, de fato, poder ter algo em direção à região da média móvel ainda nos próximos dias, que era o mais esperado realmente para essa semana. Algo nesse sentido não era o mais esperado para essa semana. Então, apresentar um candle aqui dessa maneira seria o menos provável amanhã. Tá? Ainda fica uma expectativa de poder ter algo mais lateral aqui nos próximos dias em direção à região da média móvel, ou até mesmo acentuar um pouquinho mais aqui a queda e vir testar também a região da média um pouquinho mais abaixo, próximo aí dos 110 mil pontos, por exemplo, para na sequência poder voltar a apresentar um novo sinal de alta. Por conta aqui da tendência de alta, a maior probabilidade depois de uma correção ainda é ter um novo sinal mais positivo. Dando uma olhadinha agora no mini índice, gráfico diário, que nós temos aí caindo 1,48%, está no leilão aí, o mini índice, confirmando um fechamento abaixo da mínima de ontem, semelhante ao que eu acabei de mencionar do Ibovespa, devolvendo aqui o candle de força na ponta compradora do dia de ontem, retomando um viés mais de correção no curto prazo. Gráfico de 60 minutos, a gente consegue ver que abriu aqui dentro de um gap de alta, gerou um novo sinal de topo descendente na sequência, topo ascendente, na sequência, mas saiu perdendo aqui um nível de suporte do fundo anterior, da média móvel, depois perdeu essa outra região de topo, depois testou aqui essa região de fundo, gerou um repique até a média móvel e uma nova sinalização baixista, pivô de baixa, perdendo aqui a mínima do fundo que havia sido apresentado, o que aumenta a expectativa de ir no pregão de amanhã abrir dando sequência neste movimento. O que enfraquece então essa expectativa? Primeiro ponto, Kaique, a superação da máxima desse topo descendente em 112.665. Então amanhã já abrir aqui gerando um novo sinal de fundo, por exemplo, seria o primeiro ponto de enfraquecimento, voltando aí para cima da região da média móvel, respeitando então essa região aqui de lateralização anterior. Isso aí enfraqueceria toda essa expectativa mais negativa. E o que reforça seria uma nova perda de mínima aqui, então no caso a perda deste último candle nos 111.765 pontos. Perdeu aqui essa mínima, deu sequência no movimento de baixa, focaria em venda, melhor ainda se esticar o movimento pelo gráfico de 10, retornar aí até a região dos 112 mil pontos e gerar novo sinal de baixa, lá pelo gráfico de 10 ou de 15 minutos. Ou ainda fica de maneira mais lateral aqui,
e na sequência confirma um novo pivô de baixa também, seria uma segunda possibilidade. Para compra, o mais arriscado por hora seria aqui já a superação dessa máxima, revertendo o sinal de topo descendente, e melhor ainda seria um sinal de alta acima deste patamar dos 112.600 lá pelo gráfico de 10 ou de 15 minutos. Então ficar de olho aí nessas possíveis aberturas do mini índice amanhã. Falando do dólar, gráfico diário, no dia de hoje 0,10% de queda, chegou a apresentar aqui um dia de alta, não teve superação da máxima de um candle anterior, o que apresentaria aqui um sinal positivo, sinalização de fundo contra a tendência. No gráfico de 60 minutos, fica mais claro aqui o que eu mencionei, de abrir aqui dentro de um movimento de alta, não conseguiu superar a máxima do pregão de ontem, então testou aqui essa região de resistência e iniciou um novo movimento de baixa. Neste momento, se sustentando aqui acima dessa região de fundo do 5.295, que é um ponto aqui de suporte. Então ficar atento. Se amanhã também abrir perdendo essa região de suporte e voltar a apresentar novo sinal de baixa pelo gráfico de 10 ou de 15 minutos, abaixo aí do 5.295, 5.300, abre possibilidade de venda. O que retoma um viés mais positivo é um novo sinal de fundo sem perder esta mínima e a mínima anterior do outro fundo. Então a mínima aqui na casa do 5.294 e a deste fundo na casa do 5.290. Então sem perder nenhuma dessas duas mínimas, um novo sinal de fundo tentando pegar um novo movimento de alta, só tomar cuidado, não dá para forçar muito a barra, porque já tem resistência pela frente. Além da média móvel no 5.317, tem aqui o topo de hoje no 5.342. O que traz um viés mais positivo é novo sinal de alta pelo gráfico de 10 ou de 15 minutos acima dos 5.300, então acima da média móvel e dessa lateralização anterior aqui. Falando agora de Petrobras, que no dia de hoje apresentou um candle de baixa, caindo 1,45%, depois de ter apresentado aqui esta superação de máxima de um candle anterior, gerando novo sinal de fundo ascendente, trazendo uma expectativa um pouco mais positiva de ter algo mais para cima, mas acabou aí invadindo bastante o candle de ontem, então já enfraquecendo a expectativa que eu acabei de mencionar. Pode ainda ficar mais dentro desse movimento de alta, mas já enfraquece aquela expectativa de ter basicamente aquele movimento mais forte, semelhante a este outro movimento aqui, então já enfraquece. Depois do sinal de alta, a gente não tem um segundo candle forte como este, por exemplo. A gente tem o contrário na realidade, aqui um candle de forte baixa. Então, existem dois pontos aí de saída para quem abriu essa compra aqui no curto prazo. O primeiro deles seria o stop mais curto, abaixo dos 31,95, e o segundo abaixo aqui desta mínima dessa lateralização nos R$ 30,97. De qualquer maneira, ficar de olho aí para quem está comprado no curto prazo. Falando de Vale 3, no dia de hoje, candle de indefinição, depois de forte alta, subindo 0,56%. Cria-se uma expectativa de ter mais um candle aqui dentro deste movimento de alta, depois aqui desta correção do grande candle de alta aqui. Então cria-se uma expectativa de poder ainda vir testar a região dos R$ 88,21, que é essa próxima região de resistência. Ainda para uma compra de curto prazo, comentei hoje no radar do mercado que o ideal seria ter um novo sinal de alta acima da média móvel ou ainda uma lateralização seguida de um pivô em cima da resistência para abrir uma possibilidade de compra aqui de curto prazo. Por enquanto, aguardaria aí. Essa superação de máxima seria mais relevante porque seria uma superação de máxima da semana anterior. Então, ficar de olho aí na superação dos R$ 86,56. Falando agora de EG3, que no dia de hoje apresentou queda de 1%, perdendo aqui a mínima do pregão de ontem, então apresentando um novo sinal de correção, o que aumenta a probabilidade de ter um novo movimento de baixa em direção à região à média móvel, ou ainda aquele mesmo movimento mais lateral para dar sequência no movimento de alta depois aqui dessa correção. Vale ressaltar que abrimos compra aqui, uma recomendação de compra de swing trade no papel nesta aspiração de máximo. Então o ativo vinha andando bem em direção ao nosso objetivo, mas no dia de hoje aí cedeu um pouco. Então ainda tem a expectativa de poder buscar em direção ao nosso objetivo da operação, mas podemos aqui ainda passar por essa correção. Vale ressaltar que o stop está bem posicionado, bem longe aqui da média móvel de 3 períodos e bem abaixo ali da leve lateralização que foi apresentada anteriormente, antes aí a compra ser aberta. Falando de Unip 6, que não era para estar aqui, mas vamos comentar. Quem gosta desse papel aí é o meu amigo Marcel Zuccherato, que está sempre presente lá no radar do mercado. No dia de hoje, caindo ali 0,65%, basicamente aqui um candle de correção também, depois de forte alta, que subiu ali 5,54% e que havia
inclusive sinalizado a saída da nossa operação vendida, que havíamos recomendado venda neste papel, numa operação de curto prazo, foi estopado no dia de ontem. Com esse candle de hoje aumenta a possibilidade de ter mais um candle ou dois na sequência desse movimento de alta nos próximos dias, a favor também do movimento de alta que vem sendo apresentado aqui no médio prazo agora, de poder vir testar essa região de topo, por exemplo, na casa dos 103,24. Então, expectativa aqui positiva no gráfico diário e semanal de Unip 6. E inclusive aqui esse candle foi o responsável por reverter aí toda essa sinalização mais negativa que vinha sendo apresentada aqui no curto prazo. Então, para quem está de olho, inclusive, eu aguardaria aí testar a região da resistência agora para realizar uma nova compra, por exemplo, de fundo ascendente aqui acima da média móvel ou ainda acima dessa região de topo que acaba de ser conquistada aí nos R$ 96,92. Falando de TASA 4, no dia de hoje apresentou boa queda de 3,58%, e eu digo boa queda porque recomendamos a venda deste papel ao perder a mínima deste candle. No dia de hoje, finalmente dando um forte movimento de baixa aqui sendo apresentado, aumentando a expectativa de poder da sequência nos próximos dias em direção ao objetivo da nossa operação, da nossa recomendação de venda no papel. Eu já vinha mencionando aí que a força compradora não conseguia apresentar algo relevante, não conseguia retornar aí para cima da região da média móvel, então que a maior expectativa era de poder de fato vir aqui perder uma nova mínima e dar sequência no movimento de baixa. Vamos aguardar aí pelos próximos movimentos. Falando agora de BID11, que no dia de hoje reverteu bem aqui, caindo 9,54%. Isso que ainda chegou a abrir dentro de um gap de alta, quase 3% ali, mas devolveu com tudo aqui, perdeu a mínima do candle de ontem, enfraquecendo a nossa recomendação de compra a oscilar acima desta máxima, que inclusive estava confirmando um novo pivô de alta. Então, nosso top ainda está bem protegido, mas enfraquecendo bastante aqui com esse candle, a expectativa de ter algo mais para cima já nos próximos dias. De qualquer maneira, estamos posicionados no papel, aguardando aí ou que alcance o nosso objetivo ou o stop da nossa operação, né? Ainda não anulou o racional da nossa operação, apenas enfraqueceu, enquanto não acionar o stop, não anula o nosso racional aí da operação. Então, continuamos posicionados. E no dia de hoje recomendamos aqui a venda também de JHSF3, que depois de um longo movimento de alta, apresentou aqui uma nova sinalização de topo, sinalização essa baixista, aumentando aí a expectativa de poder ter algo em direção à região na média móvel. Então é uma operação contra a tendência, na tentativa de pegar esse movimento aqui de correção em direção à região da média móvel aqui, para atingir ali o objetivo da nossa operação, é claro, e inclusive ali saindo ao atingir o objetivo, e para quem tiver de olho em compra, poder gerar um novo sinalzinho de alta aqui, um novo sinal de fundo ascendente, por exemplo, ali acima da média móvel ou ainda acima dessa região de topo nos R$ 5,70. De qualquer maneira, a maneira como apresentou aqui o movimento de alta e devolveu na sequência durante a sessão de hoje, a expectativa é de fato poder vir realmente caminhar em direção ao objetivo nessa operação. Falando agora de BR Foods, que no dia de hoje se destacou muito mal também, caindo 7,77%, vindo direto para essa região de fundo anterior aqui, na casa aí basicamente dos R$ 19,56. Então já não havia mais motivos de estar comprado neste papel, depois de ter confirmado aqui um novo pivô de baixa. Então, para quem estava posicionado no curto prazo e participou dessa queda aqui a mais, não deveria ter participado. Ao perder aqui a mínima deste fundo, já anulava completamente aí qualquer possibilidade de estar posicionado no curto prazo no papel. No médio prazo também não havia motivo de estar comprado, porque já havia perdido aqui uma mínima de uma semana anterior. Então não fazia sentido. Também já poderia ter saído nessa outra perda de mínima da semana passada, e não participar dessa sequência de movimento de baixa. Então assim, apenas alertando aí para os sinais técnicos e a importância também de respeitar os stops nas operações aqui, para não acabar sofrendo demais com esses papéis ou devolver lucro, né? Então tomar esse cuidado aí, realmente não deixar o emocional tomar conta das nossas operações. Falando agora de Tube 4, no dia de hoje
queda de 1,57%, perdendo a mínima de um candle anterior, gerando novo sinal de topo e um novo sinal de correção que também aumenta a expectativa de poder vir testar a região da média móvel. Para quem está de fora, a maior probabilidade depois da correção é poder voltar a apresentar um novo sinal de alta. Então, se você está de fora, quer entrar em algum banco, YouTube 4 seria uma boa possibilidade de compra depois de um sinal de alta ao testar um nível de suporte. Então, vale anotar esse ativo aí num papel, num caderninho, para ficar de olho aí nele nos próximos dias. Ficar aqui pelo menos mais 3, 4 candles em direção à região da média móvel e gerar um novo sinal de alta seria algo muito interessante de compra de curto prazo. Próximo ativo é a Embraer, que no dia de hoje caiu 3,34%, depois de apresentar um repique em direção à região da média móvel, testou ali esse nível de resistência nos R$ 20,75 e deu esse novo movimento de baixa aqui, essa nova sinalização negativa, sinalização de topo, o que aumenta a expectativa de poder dar sequência nesse movimento de baixa, poder caminhar em direção a essa outra região de fundo nos R$ 18,30. Então, se tinha alguém comprado aqui nessa sinalização de fundo, já enfraqueceu bastante a expectativa de dar sequência nesse movimento de alta. Então, tomar cuidado aí, colocar o stop bem definido abaixo da mínima desse fundo dos R$ 19,19. Oscilou abaixo desse patamar, é sinal de saída da operação comprada de curto prazo. E por fim, nossa BDR de hoje aqui, Facebook, que também caiu muito forte no dia de hoje, caindo 15,43%. Para quem estava tentando pegar um repique de alta depois dessa sinalização de fundo, testou a região da média móvel ontem, abriu hoje em cima da resistência e devolveu aqui. Então, se alguém não colocou stop de proteção, infelizmente participou de toda essa queda aqui, poderia aí ter, se entrou certinho, né? Saído aí com 3% de prejuízo e agora está aí com basicamente 12,5% de prejuízo numa operação de curto prazo, né? Então, realmente assim, é um alerta, pode ser que ninguém tenha entrado nesse papel e eu espero que ninguém tenha entrado, mas é um alerta porque acontece mesmo da pessoa entrar, esquece de colocar o stop ou às vezes ela acredita que vai ter uma reversão e ela nem coloca o stop na operação, né, totalmente enviesada pelo papel e acaba sofrendo aqui com essas fortes quedas. Lembrando que o S&P 500 está corrigindo bem forte também, então é uma correção um pouquinho mais acentuada que vem acontecendo lá no mercado americano. Vários ativos, vários papéis apresentaram quedas fortes, né? Então tem que tomar cuidado mesmo, tem que ter bem definido, por mais que você acredite muito que a operação vai dar certo, você precisa ter bem definido o stop da sua operação, precisa proteger o seu capital e não deixar o emocional tomar conta aí da operação. Então aqui gerou o sinal de saída para quem estava comprado no curto prazo aqui no papel, gráfico semanal também, para quem havia comprado aqui nessa sinalização de fundo, ao perder a mínima da semana passada, também gerou sinal de saída. Agora o próximo nível de suporte, tá bem ruinzinho aqui, mas o nível de suporte mais relevante agora fica aqui embaixo, na casa dos R$ 47,70. Então um viés bem negativo aqui também no médio prazo do papel. Olhando no longo prazo, seria basicamente esse fundo onde está sendo testado, ou vir testar aqui a região dessa mínima, que foi próximo ali de onde eu mencionei, daquele fundo do gráfico semanal. Então um viés bem negativo aqui também em Facebook. Então é isso, pessoal, muito obrigado pela atenção de todos vocês, obrigado aí pela confiança mais uma vez no nosso trabalho aqui na DV Invest. Desejo a todos uma excelente quarta-feira, uma boa noite de quarta-feira e a gente se vê aqui mais uma vez amanhã no canal. Um grande abraço a todos vocês.